Olá, meu nome é Théo Mesquita e hoje eu vim explicar sobre alguns filósofos. Vocês vão aprender sobre alguns filósofos que eu vou falar aqui e também eu vou falar as minhas opiniões sobre eles. Eu vou começar pelo o primeiro filósofo, que foi Tales de Mileto, que ele fala que tudo era água, que a água era um elemento primordial. Bom, para quem não sabe o que é primordial, é como se estivesse falando que a água é tudo. Tudo aqui é água. Eu até acredito em Tales, porque a gente usa água no nosso dia a dia e está presente em várias coisas aqui, certo? Olha, o primeiro filósofo da Grécia foi Tales de Mileto, o primeiro filósofo da Grécia. Ele viveu entre o final do século 7 e meados do século 5 a.C. Ele era matemático, engenheiro, astrônomo e político. Olha que interessante como era Tales de Mileto. Mas é como eu falei, eu acredito em Tales, mas nem tanto, porque tem outros elementos que são primordiais, como o ar, que a gente vai falar do ar agora, do filósofo Anaximenes, que também ele, em vez de falar que é a água, ele fala que o ar é um elemento primordial. Ó, vou ler aqui uma parte do livro e vocês vão ver. Para esse filósofo, o ar é mais um elemento físico, pois o termo grego que corresponde ao ar é pneuma, significado também sopro, de vida, respiração e espírito. A minha opinião de Anaximenes é que eu acho que o ar é um elemento primordial, mas eu também acho outros elementos primordiais que eu vou falar lá pro finalzinho do vídeo. Então, espere, tá? Anaximenes, ele é um cara que fala que o ar é um elemento primordial, como eu falei. E ele também está certo, porque o ar está em todos os lugares, como ele também está relacionado ao vento, certo? E agora, vamos falar de Heráclito, que é um dos meus filósofos favoritos, porque eu ainda vou falar outro filósofo. Bom, Heráclito, ele fala que nada surgiu do nada, nada. Surgiu com alguma coisa. E ele usa o elemento fogo para explicar, certo? E ele também fala que tudo se transforma ao mesmo tempo. Que eu acredito, porque, exemplo, eu vou mudar, eu vou crescer, vou ficar velho. Ó, vou dar um exemplo aqui. Pera aí. Exemplo, esse biscoito, ele vai mudar, ele pode mofar, entendeu? Ele pode mofar e não prestar mais. Ele já muda, ele já deixa de ser um biscoito bom para o seu consumo, certo? E ele também fala que tudo era dinâmico, que eu também acho, tudo é dinâmico. Mas o que eu achei mais bom de Heráclito foi quando ele fala que tudo muda, que é verdade, tudo muda. Nenhuma coisa ela fica pelo resto da vida. E é isso que eu estou para falar de Heráclito. Essa é a minha opinião sobre ele também. Agora vamos falar de Parmênides, que é um filósofo que eu não acredito, mas eu respeito. É claro, né?
Então, ó, ele fala que nenhuma coisa muda, nenhuma coisa. Ele é o ao contrário de Heráclito, que eu não acho, certo? Porque é como eu disse, qualquer coisa vai mudar, qualquer, não tem nenhuma coisa que vai mudar. Exemplo, essa roupa pode rasgar a qualquer dia, ela pode ali acontecer alguma coisa com ela, porque também ele falava que tudo flui, mas nada surge do nada. Tem que acontecer alguma coisa para surgir. Como eu já falei desse biscoito aqui, alguém fabricou ele não surgiu do nada. Entendeu? Nada surgiu do nada. Ó, Parmênides e a teoria sobre o ser. Parmênides declarava que o ser é e o não ser não é. Entendeu? E agora eu vou falar também de um filósofo que eu gosto muito também, que é Empédocles, que ele falava também que a terra, a água, o fogo e o ar são elementos primordiais, que eu também concordo com ele, mas também nem tanto, porque tem alguns outros elementos primordiais que eu também vou falar. A água, como Tales de Mileto diz, está em todo lugar, tudo precisa de água. O fogo, o ar, a terra, tudo isso a gente precisa. Sem o ar a gente não ia respirar, a gente morreria. Sem a água a gente também morreria, porque a gente precisa de água. Entendeu? E assim por diante. Ele falava que esses elementos, esses 4 elementos, são elementos primordiais. Agora vamos para Demócrito, que também é um filósofo que eu gosto um pouco, eu nem gosto tanto, mas ele fala uma coisa que eu também acho certo, que ele fala que o átomo também é um elemento primordial. Caso eu tenha falando muito essa palavra aí, me desculpe, mas é que tudo tinha átomo, que eu também acredito. Algumas coisas aqui, no nosso cotidiano, tem um átomo, certo? É o que ele falava. Eu vou falar um pequeno trecho aqui. A explicação de tudo depende dos átomos, do vazio e do movimento. Inclui o filósofo Demócrito de Abdera, que apresentava a corrente dos filósofos denominados de atomistas. Certo, galera? E é isso que eu tenho a dizer. Eu falei tudo isso, falei minhas opiniões, quanto eu expliquei a vocês sobre esses filósofos. Certo? Que, lembrando, quais são os filósofos? Tales de Mileto, que acreditava que a água era tudo. Anaximenes, que também acreditava, não, também não. Ele acreditava que o ar é um elemento primordial. Heráclito, que tudo era dinâmico. Parmênides, a teoria sobre o ser. E Empédocles, sobre os 4 elementos, que são terra, água, fogo e ar, que são os elementos primordiais. E Demócrito, que o Demócrito achava que o elemento primordial era o átomo. Então é isso, galera. Eu vim explicar apenas isso para que vocês entendessem sobre esses filósofos. Então é isso, galera. É só isso que eu tenho para falar. Tchau.